Eduardo Araújo, Evangelho Gotas. Hoje nós vamos falar de alguns pilares que fazem com que uma igreja cresça saudável. Mas quem é a igreja? É o templo? Não. Eu e você somos uma igreja. E hoje nós vamos ver alguns pilares que nos ajudam a crescer e ser saudável espiritualmente. Fica com a gente até o final. Deixa teu like, deixa teu tá legal. Faz a tua inscrição para ficar recebendo direto aí em casa um vídeo devocional. Compartilha com os amigos, compartilha com a família. E assim ajuda a palavra de Deus a chegar àquele que ainda não conhece ao nosso Jesus. E a palavra está em Atos 2, 42 e 47 para finalizar. Vamos à palavra? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E nessa palavra é onde nós encontramos os pilares para que possamos ser uma igreja saudável, para que possamos crescer saudável. Mas para crescer saudável precisamos de algumas coisas. Por exemplo, uma criança, para crescer saudável, ela precisa certamente do leite materno, dos alimentos corretos, salgadinho de pacote, suco de caixa. E isso aí não é nada bom para uma criança que quer ter um crescimento saudável. A árvore, as plantas precisam extrair do solo os minerais, o que ela precisa para crescer saudável, que suas raízes se aprofundem. Por isso precisamos crescer saudável com os pilares que esse versículo está nos mostrando. E é isso que nós vamos estar falando. Precisamos entender algumas coisas importantes antes de nós continuarmos no assunto. 3 coisas importantes que precisamos ter em nossa mente. Primeiro passo: por que da minha existência? Por que eu estou aqui? O que eu estou aqui para fazer? Qual é a minha missão? Segundo passo: o sobrenatural. Como conhecer? Ele existe? Como funciona? Terceiro lugar, a comunhão. Isso tudo está descrito aqui dentro desse versículo que nós lemos. Será que o porquê da nossa existência, o porquê de estarmos aqui, a motivação, será que o objetivo de estarmos aqui é só acordarmos, tomarmos café, nossa refeição, sair para o trabalho ou para a escola, voltarmos meio-dia, almoçar, voltar para o trabalho ou para a escola novamente, universidade, quem estuda, à noite voltar do trabalho, jantar, assistir a televisão, conversar com os amigos, ler a Bíblia, alguma coisa, e pronto, dormiu de manhã, a mesma rotina, outro dia. Será que nós entendemos que é esse o motivo de nós estarmos aqui? O motivo de nós estarmos aqui não é só isso só faz parte de uma rotina que nós mesmos construímos. O motivo de eu estar aqui e de você também é porque você foi colocado aqui nesse mundo para adorar a Deus. O motivo principal da sua existência, de você estar aqui, é em todos os momentos adorar a Deus. No levantar pela manhã, adorar a Deus. No sair de casa, adorar a Deus. E tudo o que você faz, e tudo o que está dentro dessa rotina, faz parte e deve fazer parte de uma adoração a Deus. Se você só faz isso e não adora a Deus, você não está dentro do propósito de Deus. Se você só faz isso e dentro desses momentos você não tem um momento sequer para conversar com Ele, numa ida no carro dirigindo, ou acordar,
ou em qualquer que seja o lugar, de manhã até a noite, nem um minutinho para ter esse relacionamento com Ele? Ei, foi para isso que você foi criado, para ter relacionamento com Deus. Esse é o principal propósito da nossa existência aqui na Terra. As outras coisas fazem parte de uma rotina humana, mas em primeiro lugar, nós temos o nosso encontro com Ele todos os dias. O outro passo é o sobrenatural. Sobrenatural? Isso aí. Algo que está além do natural. Algo que eu tenho que viver todos os dias, faz parte do primeiro momento também. O sobrenatural é algo que transcende aquilo que nós conhecemos todos os dias. Como estamos tendo esse sobrenatural? Como estamos falando ou ouvindo a voz de Deus? Como estamos sendo guiados por Ele? Precisamos entender que o sobrenatural de Deus precisa fazer parte da minha vida todos os dias. Eu não posso me espantar quando eu olhar o sobrenatural de Deus acontecer. Muitas pessoas, cristãos, não cristãos, se espantam quando veem o sobrenatural de Deus acontecendo. Ei, isso precisa ser normal em nossas vidas todos os dias. O sobrenatural de Deus tem que acontecer. Precisamos viver todos os dias de milagre em milagre, todos os dias. Esse é o sobrenatural. Transcende aquilo que você vive todos os dias aqui na Terra, aquilo que a tua rotina te impulsiona todos os dias. E a comunhão é onde nós exercemos o amor de Deus, onde nós estamos. Estamos em casa, estamos no trabalho, estamos com os nossos vizinhos. Quando você passa pelo seu vizinho, você diz boa noite, bom dia. Quando você passa pelos seus vizinhos, você diz tudo bem, como você está? Você agradece, sempre diz obrigado. Antes de falar com as pessoas, você diz boa noite. Antes de falar, você diz bom dia. Antes de mandar uma mensagem, antes de responder. Comunhão. E o único que pode nos ensinar o que é essa comunhão chama-se Jesus Cristo. Ele é o amor. E o amor verdadeiro, só com Ele nós podemos encontrar. E na primeira parte desse versículo fala: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Doutrina, doutrinar. Doutrinar é ensinar. Doutrina, um conjunto de ideias. Que doutrina era essa? De quem era a doutrina? Dos apóstolos. Mas apóstolos de quem? Certamente de Jesus. O que os apóstolos tinham para ensinar em suas doutrinas? Certamente aquilo que eles aprenderam no seu caminhar com Jesus. Mas, se existia a doutrina dos apóstolos, certamente existiam outras doutrinas. Porque aqui está dizendo na doutrina dos apóstolos. Não era que eles perseveravam numa outra doutrina. Então existiam outras doutrinas também naquela época. Assim como hoje, os cristãos perseveram na doutrina dos apóstolos. Mas nós todos os dias encontramos outras doutrinas. Doutrinas diferentes daquilo que verdadeiramente Jesus ensinou. Doutrina que tenta desfazer, desconstruir aquilo que Jesus ensinou. E o que os apóstolos assim deram continuidade. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 2, nos versículos 1 e 2, fala de falsos mestres,
falsos cristãos que se infiltravam junto ali àqueles homens para desvirtuar, ou seja, para desconstruir a doutrina dos apóstolos. Cristãos que se misturavam com esses falsos mestres. Os falsos mestres, homens que muitos deles até já tinham sido resgatados por essa mesma doutrina e acabaram por não concordar, talvez, como hoje dentro da igreja, como hoje em vários lugares. Nós não concordamos, porém não deixamos aquela autoridade continuar na sua obra. Queremos impor a nossa opinião, queremos tentar fazer o que achamos que é, mas não é assim que deve ser feito. Então, esses falsos mestres aqui, Pedro relata que eles se infiltravam e tentavam desvirtuar essa doutrina dos apóstolos. Então, lá já haviam outras pessoas tentando influenciar com falsas doutrinas, tentando tirar eu e você do foco, do objetivo, e todos os dias, como diz a música, o pecado vem. Todo dia vem as tentações, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. E assim, todos os dias, você vai encontrar em casa, na escola, no trabalho. E se você estiver realmente perseverando na doutrina dos apóstolos, isso aí de nada vai valer. Mas, se você estiver só na sua rotina humana, certamente vai enfraquecer e certamente as doutrinas vão arrastar você para fora do reino de Deus. E veja só as características dessas pessoas que ali estavam se infiltrando. Olhe naquela época como já estava e olhe hoje. Não existe diferença. Heresias de perdição é o que mais se encontra hoje. Blasfema o caminho da verdade, dissolução, farão de vós negócios com palavras fingidas. Características daqueles que estavam ali naquele momento, infiltrando-se dentro do povo de Deus e tentando aplicar outra doutrina. Em Gálatas 1, de 6 a 9, Paulo relata um fato em que ele ali esteve com aqueles irmãos, esteve com aquelas pessoas e ali implantando a doutrina de Jesus, a doutrina dos apóstolos, ensinando, trabalhando com aquelas pessoas, e passou um bom tempo ali naquela comunidade. E chegou o tempo de Paulo sair. E como assim ele fazia? Plantava as igrejas, ensinava e saía, e aqueles ali assumiam a igreja e davam continuidade. E logo depois, Paulo escreve essa carta, onde ele fala que ele se espanta com tanta rapidez. Ele mal tinha acabado de sair, deixado tudo organizado, deixando ali a palavra ministrada, o ensinamento, e tão rapidamente outras doutrinas já estavam desvirtuando aqueles irmãos. Doutrinas de outros que ali viviam ao redor, tentando também desvirtuar. E então em todo lugar nós vamos encontrar, em todo lugar nós vamos nos deparar com essa situação. Não pense que vai ser fácil, não pense que é fácil. Mas a primeira parte desse versículo fala:
perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam, independente de onde eles estavam, independente do que eles ouviam, independente do que eles viam, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Mas quando aconteceu tudo isso? Lucas relata aqui neste livro que isso aconteceu há 10 dias da partida de Jesus e há 50 dias depois da Páscoa. Qual a diferença de lá para o que acontece hoje? Nenhuma. Continua-se da mesma forma. Mas a palavra é clara. Eles não desistiam. Eles perseveravam. Perseverar, insistir, continuar, não parar. Perseverar em meio à situação difícil, em meio à adversidade. Fácil? Não é, mas tenha certeza de que o nosso Jesus está segurando na tua mão. Você vai vencer. Só se coloque na posição. Não deixe que a rotina humana tome conta de você. Tenha experiências sobrenaturais com Deus, transcendental e comunhão. E você vai ver que rapidamente você vai conseguir vencer. E na Bíblia fala que desses que perseveravam, muitos nem eram cristãos. Mas, pelo que viam, pelo testemunho daquelas pessoas com que eles estavam, eles se deixavam ensinar e a cada dia aprendiam um pouco mais. E qual a consequência dessa caminhada, dessa perseverança? Comunhão. O segundo pilar, a comunhão. O primeiro pilar, perseverar na doutrina dos apóstolos. O segundo pilar, comunhão. Comunhão. Pensar igual, agir igual. Ter um único foco. Ter o mesmo princípio e o mesmo objetivo. A comunhão. Quando praticamos a comunhão, conseguimos cada dia mais nos fortalecer. Porque é com a comunhão que conseguimos força para continuar o caminho e seguir a Jesus. E é aí, na comunhão, nesse processo, que Deus nos ensina a amar. Porque só podemos saber o que é amar se conhecermos a Jesus, se seguirmos a Jesus, se imitarmos a Cristo. Aí vamos verdadeiramente saber o que é o amor. Porque o amor humano, só nosso, esse não é o amor. Esse amor, ele é egoísta. Esse amor, ele pensa muitas vezes individualmente. Esse amor, ele não está muito preocupado com os outros. Mas quando encontramos a Jesus, quando encontramos a sua doutrina, quando Deus se apresenta para nós, nós verdadeiramente conseguimos entender o que é o amor. E aí começamos a praticar a comunhão, porque só através de Cristo, porque está escrito, Deus enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é amor. E enquanto não entendermos isso, não vamos entender o que verdadeiramente é amar. Aprendemos a entender as pessoas. Aprendemos a interagir com as pessoas, não só com as redes sociais. É incrível como chega a acontecer de dentro de uma casa. Pessoas em cômodos diferentes, cada um com celular,
e as figuras, porque eu posso dizer que são figuras, não se comunicam falando. Cada uma num quarto, numa sala, outra na cozinha, geralmente na mesa, jantando ou almoçando, tomando café com o celular do lado. E ali eles se comunicam através de mensagens. Dentro da casa, uma família, isso não é comunhão. Individualismo. Ninguém consegue mais conversar. Não tem assunto. O assunto está todo guardado nas redes sociais. Ali sim, ali a comunhão, ali todos se soltam, viram outras pessoas. Precisamos conhecer a necessidade do outro, saber o que o meu vizinho está passando ou um familiar meu está passando, entender qual a necessidade de cada um. Não entender só a minha necessidade, o meu individual. Isso não é comunhão. Eu preciso entender que ninguém é melhor do que ninguém e nem deve ser melhor do que ninguém. Todo mundo vai para debaixo da mesma areia, ou então é queimado e o osso vira pó. Afinal das contas, vai todo mundo para o mesmo lugar. Então eu preciso entender o meu próximo, entender o outro vizinho. Quando você passa, você faz um tá legal pro vizinho? Ou quando chega de carro, já quer logo abrir o portão correndo para ninguém aparecer, para não falar contigo? Tu bota logo o carro para dentro? Muitas vezes acontece assim. E aí nós vamos esquecendo do que é comunhão. A comunhão também pode-se dizer a comunhão com os amigos, com os irmãos, com os parentes. Ei, faça um jantar, às vezes faça um almoço, tome um café junto com alguém da sua família que você não vê há tempo, com os irmãos da igreja, com alguém do trabalho. Aqui eles se encontravam em comunhão, talvez faziam suas refeições ali felizes nessa mesma comunhão. Precisamos resgatar esse momento. E o terceiro pilar fala no partir do pão. Pode-se entender que ali estavam em comunhão no partir do pão, fazendo suas refeições de casa em casa, com familiares ou com amigos. Mas provavelmente aqui está falando, e é o que nós cremos, da ceia do Senhor. O partir do pão, ou o quebrar o pão. Isso era na cultura da época, era feito em momentos importantes. Líderes religiosos é que faziam esse quebrar do pão. Na ceia, ou a autoridade do lar, que tinha essa autoridade, e ele quebrava o pão. É uma ordenança. Foi uma ordenança que o Senhor nos deixou. Precisamos respeitar, não fazer de qualquer forma e não deixar de fazer. Precisamos estar fazendo, participando da ceia. Porque Jesus disse: fazei isso em memória de mim. Então não podemos esquecer que é um momento especial. É um momento muito especial. É uma ordenança que foi deixada pelo nosso Mestre. O partir do pão. Precisamos estar juntos no partir do pão. Quando você estiver nesse momento do partir do pão, a Bíblia é bem clara. Se você não está bem, se você está até em dificuldade de relacionamento com alguém, brigou, ela diz: ei, vai lá e te conserta e volta. Mas participa da ceia. É muito importante. Precisamos cumprir também esse propósito. Porque Cristo é o centro da doutrina dos apóstolos, da comunhão e do partir do pão. O quarto passo, o quarto pilar, são as orações. As orações são as nossas comunicações com o Pai. É através da oração que nós nos comunicamos, que entramos
em contato com Ele, fazemos a ligação direta, não precisamos de ninguém mais. A Bíblia é bem clara, só Jesus está entre o Pai e nós. Ninguém vai ao Pai sem Ele. E a nossa comunicação agora é assim. E a oração é um dos pilares fortes da igreja. É onde eu consigo me comunicar com Deus. É onde eu falo para Ele o que está acontecendo comigo. É onde eu converso e tenho um diálogo com Ele. Diálogo, não monólogo. Diálogo. 2 ou mais pessoas em uma conversa. Quando eu só falo e não espero nada ouvir de Deus, eu estou no monólogo, eu não estou num diálogo. Eu estou só pedindo, falando e não estou deixando Deus falar. E Deus fala conosco através da sua palavra. É ali que Ele se revela para a gente. É ali que Ele entrega cada dia a nossa resposta. E através da oração que nós enchemos o nosso tanque de combustível espiritual. É essa que impulsiona a nossa fé. É a oração que nos impulsiona a romper, mesmo não olhando o que queremos. É por fé, mas é um dos pilares fortes da igreja. É a oração. Se você não ora todo dia, você tem um dia inteiro, tem a tua rotina, tem 24 horas. Você não consegue, antes de sair da cama, fazer uma oração entregando o teu dia. Ei, tu já pula da cama, já vai correndo, pegar o teu celular, correndo se arrumar, tomar café. Não, calma. Calma. Antes de sair da cama, agradece a Deus. Faz tua primeira oração. No teu caminhar para o teu trabalho, para a tua escola, faz a tua oração. É assim que a gente vive em comunicação com Ele. Um dia inteiro e você não consegue fazer uma oração. Você não está em comunhão com Deus. Sinto muito te informar isso. Cristo foi que ensinou os apóstolos a orar. Os apóstolos ensinaram a igreja a orar. E todos perseveravam juntos em oração. A oração vai turbinar a tua fé. E qual significado tudo isso traz? Esses 4 pilares: amor, testemunho. Amor gera testemunho. E era o que Jesus e os apóstolos faziam. Testemunho. Ô, palavrinha difícil, hein? Como é que nós estamos indo no nosso testemunho em casa? Como é que estamos indo no nosso testemunho no trabalho, na igreja? Ô, palavrinha abençoada, hein? Mas era a marca registrada de Jesus e dos seus apóstolos. As pessoas queriam estar caminhando com eles, seguindo eles, porque eles tinham um grande testemunho de vida e de fé e de tudo que eles ali faziam na sua caminhada. E tudo isso gera confiança, credibilidade, alegria. E o versículo 47 encerra dizendo: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Quem acrescentava à igreja? Todos os dias o Senhor acrescentava. E muitas vezes queremos ter ideias mirabolantes para acrescentar, trazer muitas pessoas para inchar a igreja. Mas não é a quantidade, é a qualidade que importa. E seguindo esses 4 pilares, certamente o Senhor vai estar acrescentando dia a dia. Sabe por quê? Porque a palavra disse aqui que caíam na simpatia do povo. Simpatia. Algo alegre, algo feliz, algo que é sinônimo de alegria.
aquela pessoa que você quer estar do lado, aquela pessoa que você quer estar sempre conversando com ela, simpático. Quando sai de casa e passa na rua, todo mundo quer falar. É assim que nós somos? Quando nós saímos na rua, as pessoas fazem questão de nos cumprimentar e falar com a gente. Estamos sendo simpáticos, estamos caindo na graça das pessoas no trabalho. Como é a minha imagem no meu trabalho? Um cara simpático ou um cara chato que ninguém quer estar perto dele? Qual a minha imagem na minha família? Estou caindo na simpatia deles? Eles me acham simpático? Gostam da minha alegria? Ou eu sou visto como um grande murmurador, chato, chatonildo? Como eu tenho sido visto? Aqui, eles caíam na graça do povo. O povo queria estar perto, queria estar junto. E quando eu ajo dessa forma, quando o meu comportamento, o meu testemunho é esse, quando eu vivo feliz, mas eu vivo feliz para forçar dizer que eu sou feliz? Não! Ei! A alegria do Senhor é a nossa força, é Ele que traz alegria. É Ele que traz o amor, é Ele que traz a paz. A palavra diz que aformoseia o rosto. Muda. Muda quando você tem esse encontro com Ele. Precisamos voltar a entender isso. E assim, certamente, a minha família, a tua família, certamente o Senhor vai acrescentar. A promessa começa a se cumprir. Será salvo tu e a tua casa. E assim vai começar um rebuliço grande na minha e na tua casa. E para que possamos ser uma igreja saudável, uma pessoa saudável, precisamos perseverar. Perseverar nos 4 pilares. Perseverar na doutrina dos apóstolos. Não deixa outra doutrina te dominar. Perseverar na comunhão. Perseverar no partir do pão e nas orações. Eduardo Araújo, com mais um vídeo devocional do seu canal Evangelho em Gotas.